Salve galera do xadrez, vamos continuar aqui a playlist dos 1900 até os 2000 de partidas rápidas no chess.com e hoje vamos jogar novamente contra outro jogador da Filipinas, aquilo que eu falei pra vocês. Esses jogadores são embaçados de enfrentar no chess.com e vocês vão ver como esses jogadores eles são duros na queda, é muito difícil enfrentar esses jogadores, eles não entregam um jogo tão fácil, eles realmente lutam até o final. E o jogador abre com peão dama, ele faz um D4 aqui na posição e eu faço peão D5. O jogador faz um C4, uma estrutura aqui, abrindo o gambito da rainha, né? Famoso gambito da rainha. Inclusive, para deixar bem claro para vocês, eu vou fazer um vídeo falando sobre o Gambito da Rainha, a série. Eu tenho duras críticas a essa série, porque eu sinto que essa série modificou a cabeça de muitas pessoas. E eu vou fazer um vídeo só sobre essa série, que aí vai ser muito interessante, certo? Então, faço aqui peão C6, o jogador faz cavalo C3. Eu faço meu peão D6, fazendo aquela estrutura da semi-eslava, né? A estrutura da eslava que eu acho muito forte, né? Como vocês podem ver, se vocês for contabilizar aí na série, essa defesa aqui ela é muito impenetrável. Se vocês for ver a série toda que eu utilizei essa defesa, eu quase em nenhum momento eu sofri nenhum ataque dos caras. Eu dominava os jogadores não conseguiam sair para jogo, não conseguiam fazer nada. Eu simplesmente domava os caras. É absurdo essa defesa, certo? Então aqui o jogador faz bispo F4, né? Eu faço cavalo F6. O jogador faz peão E3, eu faço meu bispo G6, né, já preparando aquele fianqueto do bispo rasante, tanto defensivo quanto bispo rasante, né, que é muito forte. Bom, aqui o jogador faz peão C5 aqui, ele resolveu fechar o centro logo de uma vez, né? Lembrem do centro fechado, nunca se esqueçam, né? O peão aqui, o centro ainda tá aberto, porque tem possibilidades dele abrir, tem possibilidades dele fechar, tem possibilidade dele fazer um B4 aqui, começar a avançar peões. Então tem muitas chances de muitas coisas, né? Mas quando ele fecha aqui o centro, você já até pode modificar o jeito de jogar, o jeito da estratégia que você vai utilizar. Você pode utilizar um novo estilo de jogo se você quiser. Isso depende se o centro estiver aberto ou se o centro estiver fechado. Chega a ser uma bizarrice, né? Mas xadrez é xadrez, né? Então agora bispo G7, o jogador faz cavalo F3 e eu faço pequeno roque. O jogador tira bispo dele em D3, um bispo interessante. E agora eu jogo torre E8. Por que torre E8? Aí você fala, nossa, não era melhor cavalo, cara? Sim, também, não era ruim o cavalo aqui. Na verdade, o lance mais certo é o cavalo aqui, porque aí você entra para linhas de desenvolvimento, de estratégia de xadrez, que é aquele lance da abertura, né? Porém, tem certas defesas, né? Defesa é quando você joga com as peças negras. Tem certa defesa no xadrez que às vezes é melhor você movimentar um outro tipo de peça do que as peças primordiais, né, que são cavalos, peões ou algo assim. E a defesa eslava, ela é uma desse tipo de peça, né? Por exemplo, a Índia do Rei também dá pra você fazer isso. Se eu não me engano, a defesa holandesa, né, que é aquela muro de pedra, também dá pra fazer isso, né? Você movimentar uma torre, você movimentar um rei antes de liberar as peças, dá pra você fazer esse tipo de jogada, certo? É mais ou menos, não é super recomendável, mas ainda é muito possível você fazer esse tipo de lance, entendeu? E a ideia da torre 1 aqui, E8, quer dizer, essa linha aqui muito forte, né? Não é nem questão do rei dele no centro. A ideia da torre aqui é por causa desse peão aqui, ó, o peão de E6. Por quê? Porque em algum momento ele vai avançar, entendeu? Nessa posição, se vocês repararem bem, ela é uma posição muito fechada para as peças negras. As peças negras, elas não têm muita movimentação. Repara, torre fechada, cavalo fechado, bispo fechado, dama fechada, torre fechada, bispo fechado, centro totalmente encurralado, entende? As peças negras elas estão totalmente restringidas, mas essa é a ideia da posição, essa é a ideia da defesa. Você jogar com um posicionamento de restrição, essa é a ideia, entendeu? Porém, existem lances que libertam a posição das negras, né? E o lance crucial nessa posição aqui é o peão E5, né? Subindo esse peão. Que ele libera as peças, libera o avanço, abre a coluna, ataca com o cavalo, o bispo pode sair, aí fica tudo bom. Entendeu? Vamos dizer assim, é o lance libertador das peças negras. Bizarro, né? Então, beleza. Aqui, né? Cavalo em E5 o jogador faz. E agora eu faço cavalo D7 com a ideia de trocar aqui. O jogador faz B4, exatamente, ele já tá avançando. Geralmente os jogadores não fazem isso, eu até achei estranho na hora, né? Não, assim, aqui o jogador tem um rate de 1869, na época que eu enfrentei ele, ele tinha esse rating aí. Geralmente, jogadores de 2000 de rating já mandam um B4 aqui, um A5, um A4 aqui, depois um A5.
Jogadores de 1850 eu nunca vi, entendeu? Então achei até estranho. Falei, até pensei que o cara tava usando Egini, né? Eu falei, ixi, o cara deve estar usando Egini, ferrou. Mas não, o cara já tava limpo, tava jogando certinho. Só acho que ele deve conhecer bem a teoria, né? Porque subir esse peão aqui é muito teorizado, assim, é muito inusitado. Você não encontra toda vez esse tipo de lance. Mas beleza, aqui eu tive que fazer um E6. Geralmente eu não faria esse lance, mas beleza, tive que fazer. O jogador fez agora um A3. Ah, tem um detalhe interessante aqui. Eu poderia ter tirado o cavalo pra cá, nessa posição aqui. Você acha que é bom esse cavalo aqui? Vamos ver qual foi o meu próximo lance. Meu lance foi tomar cavalo. Mas vocês acham que esse cavalo é bom aqui? Esse cavalo ele é interessante aqui, só pra deixar bem claro. Não é um erro, entendeu? Não é um erro fazer esse cavalo aqui. Porque esse cavalo ele ataca o bispo dele, entendeu? O bispo dele ele não pode jogar aqui, lógico, né? Minha dama captura. E jogar o bispo dele aqui seria até bom, porque você até pensa assim, pô... Ele simplesmente tá entregando um par de bispos, né? Vale a pena você fazer isso aqui. Porém, não vale muito. Por quê? Se ele não tiver feito o roque nessa posição, não vale a pena você capturar esse bispo dele aqui. Por quê? Porque senão ele faz peão de H, entendeu? E aí ele abre a coluna para a torre dele. Aí ele vai lá e faz um roque grande, entendeu? Isso aqui é um conceito de estratégia muito simples. Parece mó tosco, né? Porque eu vejo que muito jogador estuda xadrez... Eles esquecem dos conceitos simples do xadrez. Eles vão tão na simplicidade que eles pensam assim, eu vou trocar meu cavalo pelo bispo dele para tirar e ficar com o par de bispos, né? Que essa é uma ideia geral, né? Todo mundo sabe que o par de bispos em finais de partida é melhor que os dois cavalos. Porém, o cara esquece que também tem outras estratégias envolvidas, entendeu? Principalmente no gambito da rainha, né? Tem muitos jogadores que fazem isso, ó. Gambito da rainha, sistema London, gambito recusado, gambito aceito da rainha, entendeu? Tem muito esse pequeno lance aqui de você atacar o bispo dele, das casas negras aqui, com o cavalo. E se caso você tomar, antes do cara ter feito o rock, ele pode vir com um punhão de H que abrir a coluna pra torre. E aí você vai, meu amigo, você vai ter sérios problemas nessa posição, isso eu posso te garantir, tá ligado? Mas é possível ainda jogar contra essa torre aqui, é possível. Eu não recomendo isso. Eu não recomendo você fazer isso, porque você vai ficar com um ataque aqui bruto. O cara vai atacar você até o último. Eu não recomendo, certo? Aí você deve estar pensando, mas ele pode abrir aqui também. Pode também, mas geralmente os caras não vão fazer isso, né? Geralmente os caras vão deixar nessa posição com o peão de H, certo? O meu lance aqui, né, continuando o jogo, foi cavalo toma cavalo em E5, né, ele vai com o bispo dele em E5 aqui na posição. Eu jogo agora o meu cavalo aqui em H5, né, com a ideia de tentar trocar os bispos aqui. Eu queria simplificar a posição, aquele lance que eu falei pra vocês, um empate pra mim de peças negras tá suficiente, eu não quero mais que isso. E nessa posição ele não quis trocar os bispos, né, então ele jogou o bispo D6. Eu joguei meu bispo F8 para tirar esse bispo incomodante dele, né? Óbvio. E aqui ele volta o bispo dele para casa que eu falei para vocês aqui. Bispo G3. E aqui eu poderia muito bem fazer esse lance, né? Só que ele abriria aqui novamente, entendeu? É óbvio que eu não fiz isso, né? Com certeza eu não fiz isso. O meu lance aqui foi fazer um F5. Aí você deve estar se perguntando, nossa! E esse F5, tu é louco, tu é louco. De novo, vou lembrar para vocês aqui. O rei meu, ele vai ficar exposto, certo? Nessa posição. Porém, ele só ficaria realmente exposto se o centro aqui tivesse aberto. Entendeu? Vocês nunca podem avançar os peões do seu rei pra frente se o centro tiver aberto. Entendeu? Nunca. Porque se o centro tiver aberto demais e você for avançando peão de F, G, H pra cima, assim, com as peças negras, e o centro estiver aberto, tá suscetível a ataques de bispos e damas. Tá vendo? Nessa diagonal forte aqui, nessas diagonais. Isso vai te complicar de uma forma absurda. Então, eu não recomendo você fazer F5 assim quando o centro estiver aberto. É mais teórico, né? Pode ser que dê certo em alguns jogos, mas na maioria dos casos não vai dar certo. Então, evitem fazer F5, G5, H5 com o seu rei na ala dele, com o centro aberto. Agora, se o centro estiver fechado, como tá aqui tranquilinho, um F5 aqui é gostosinho. De novo, o F5 aqui é uma delícia, é gostosinho, tá ligado? É tipo assim, é aquela sobremesa, sabe? Você tem aquela, sabe, comeu aquela feijoada pesada, e aí dão pra você logo um doce pra você comer depois. Puta que pariu, tá ligado? É uma delícia, mano. Ó, dá até água na boca, daqui a pouco eu vou almoçar, porque hoje é domingo, eu tô gravando isso aqui no domingo, então daqui a pouco eu vou almoçar. Voltando pro xadrez aqui, certo? O jogador faz agora
Bispo, né, pra ficar nesse rasante chato aqui, bispo E5, só que, cara, aquele lance, né, mano, eu jogo pelo empate aqui, eu tô de peças negras, eu não quero me esforçar pra ganhar, tá de boa aqui, o empate pra mim tá suave, com peças brancas eu arregaço, mas com as peças negras eu jogo pra empatar, mas na maioria das vezes, posso ser bem sincero com vocês, de alguma forma parece que eu ganho mais com as peças negras do que com as peças pretas, nossa, buguei aqui, peças negras e peças pretas, ó. Parece que eu ganho mais com as peças negras do que com as peças brancas. Chega a ser uma coisa meio bizarra. Acho que é porque os caras eles vão tão no desespero para ganhar com as peças brancas que eles acabam entregando a posição. E eu, logicamente, eu exploro mesmo. Eu dou aula mesmo de peças negras. Eu não brinco não, tá ligado? E aqui eu já volto meu bispo logo aqui pra G7 pra proteger essa ala aqui, né? Não deixar esse bispo dele ficar forte, ele grandão na posição, né? E o jogador joga de novo o bispo dele em D6 aqui, né? E eu voltei meu bispo F8. Aí você deve falar, caraca, mano, você é muito louco mesmo. Não, rapaziada, eu quero empate. Se o cara quiser, ó, se o cara fizer isso, ficar indo e voltando o bispo, eu também vou ir e voltar o bispo e não tô nem aí. Empata a posição, é nóis. Já era, o próximo jogo de brancas eu ganho, tá de boa. Entendeu? É aquele lance, vocês não tem que se desesperar jogando de peças negras. As peças negras já foi feita pra você defender. As peças negras é isso, cara, já foi feito pra você defender, entendeu? Se você segurar a posição e defender, fizer um empate, tá bom. Não tá ruim, tá ligado? Não tá ruim, tá bom. Agora, se o cara começar a cometer gafes com as peças brancas, você vai atropelar ele com as peças negras e é isso, tamo junto, tá ligado? Aí o jogador volta de novo o bispo dele pra E5. E agora eu volto de novo, meu. Olha o brisa, né? Tipo, repetição mesmo, assim, na cara dura, né? Só que agora ele tomou. Ele falou, não, vou tomar isso aqui, cansei, eu não quero empate, quero ganhar desse cara. Foi isso que ele pensou, né? E aqui eu venho com o meu rei, né? Eu poderia ter vindo com o cavalo aqui? Poderia. Aí você deve estar se perguntando, porra, por que você não veio com o cavalo? O cavalo no canto não é podre. O cavalo no canto é lixo. Os GM falam que é lixo. Os GM falam que é lixo esse cavalo no canto. Cara, então, vou explicar. Por que eu não vim com um cavalo aqui? Muito simples. Eu quero voltar o cavalo para essa casa. Ele é melhor nessa casa, porque ele ataca mais a posição, entendeu? Só por isso. Entendeu? Por isso que eu vim com o rei aqui e não com o cavalo. Sair e tirar o cavalo do canto. Às vezes vocês têm que analisar o seguinte. Ó, pensa só comigo. Se eu venho com o cavalo aqui, onde o cavalo vai? O que o cavalo faz aqui? Aqui, o que o cavalo faz? Faz nada. Faz nada. Nem defender, porque o meu rei não tá exposto. Não tem ninguém atacando o meu rei. Então meu cavalo ele não ajuda na defesa e ele também não ataca nada. Entendeu? Não faz mais nada. O que ele faz aqui? Cara, eu gastaria mó tempo pra voltar, jogar aqui, ou então tirar minha torre, jogar cavalo, jogar pra voltar, entendeu? Então aqui não, ó, tranquilinho, basiquinho, puk, rei, e depois o cavalo volta, ó, clean, 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 já vão lembrar uma palavra em inglês, clean é limpeza, limpo, isso aqui foi limpo, vê só como as peças negras, elas estão bem coordenadas aqui na posição, tá vendo? Os peões bem defensivos, né, o meu bispo pode sair, minha dama pode sair, minha torre já tá atacando a ala toda, devagarzinho as peças negras estão conseguindo sobressair na posição, certo? Não tá aquela prisão que tava antes, né? E olha só essa barreira absurda aqui, que maravilhoso. Isso aqui é lindo, cara. Isso aqui é obra de arte, sabe? Isso aqui é os deuses do xadrez me abençoando. Certo? E aqui o jogador faz um H3. Eu faço peão E5, peão libertador finalmente, né? A força do peão. O jogador captura, né? Em E5 aqui. Eu venho com a minha torre nessa posição. Tomo em E5. E eu ainda acho que o meu cavalo tá descoordenado, tem que melhorar ele, né? O jogador faz pequeno roque e agora eu jogo cavalo F6. Agora sim, melhorei meu cavalo. Tá vendo como o cavalo ficou mais clean aqui na posição? O jogador agora tira bispo para E2. Eu jogo minha dama G8 aqui, voltando a minha dama. O jogador tira a dama dele para D4. Eu protejo a minha torre aqui com a dama E7. O jogador joga bispo E3, D3 aqui. Eu jogo o meu cavalo, a ideia era entrar com o cavalo nesta posição. E aqui tá ficando cada vez melhor para as peças negras, se vocês repararem. As peças elas estão saindo, elas estão ficando em conjunto. Temos uma coluna nossa aqui dominada, né? Então isso aqui tá ficando melhor para as peças brancas, ou peças negras, viu? Tá cada vez melhorando a posição, certo? Esse cavalo aqui em E4 aqui é muito chato de lidar. O jogador ele toma aqui e agora eu venho com o peão. Aí você deve estar se perguntando por que você não foi com o outro peão aqui. Eu acho que eu já tinha explicado sobre isso, né? A ideia é atacar pela ala do rei dele aqui, entendeu? Por quê? Porque o meu bispo aqui ele até ficaria interessante nessa diagonal. Porém, aqui o rei dele tá mais desprotegido. Por quê? Por exemplo, tomei aqui com o peão, certo? Nessa posição eu tenho torre possível,
entradas aqui. Eu tenho dama possivelmente entrando nessa posição. Eu tenho dama também nessa posição. Eu tenho o ataque da dama combinado com o bispo aqui no rei dele, muito forte também. Eu tenho torre chegando nessa posição, entendeu? E aqui você tem o que? Você tem um bispo dele que vai ter que ser recuado e uma dama meio que longe do rei dele. Entende? E as nossas peças chegando com tudo aqui na posição, tá vendo? Então isso aqui é uma coisa estratégica, sem falar que a gente ganhou muito espaço no jogo dele com esse peão aqui central, né? Ganha muito espaço aqui na posição. E olha como isso é chato de lidar. Vamos ver a posição como ele tá aqui? Olha isso aqui. Olha isso aqui. É muito chato enfrentar isso daqui. E outra, esse peão aqui se torna um alvo no futuro, né? Porque ele não pode fazer um F3, também não pode fazer um F4, porque senão se torna um alvo. Que vai ser o que vai acontecer, vocês vão ver o que vai acontecer aqui nessa posição, certo? Aqui ele faz bispo E2, agora eu faço bispo D7. A ideia do bispo B7 aqui, só para deixar bem claro, é para conectar as torres aqui, viu? Fazer um canhãozinho aqui, certo? Então eu jogo aqui minha torre F8, com a ideia de pegar a coluna de F. O jogador finalmente faz o lance crítico da partida. Isso aqui, obviamente, para o computador não é um erro. Para mim é um erro grave, é um erro ruim. Porque é aquilo que eu falei para vocês, esse peão se torna um alvo. Aquele lance, né, do peão alvo. Isso aqui se tornou um puta alvo, né, cara? E agora, obviamente, né, que eu vou explorar esse peão alvo agora. Ele vira um peão meio que alvo, né? Por quê? Porque ele é fraco, ele é um peão atrasado. Esse F5 aqui, ele parece libertador, mas não, mano, ele enfraquece. A ideia já era atacar esse peão futuramente, caso... Na verdade não era ideia, né? Mas era possivelmente uma ideia, caso ele subisse esse peão de F. E esse aqui geralmente é um dos erros que eu vejo muitos jogadores cometendo. Eu sinto que os jogadores de 2K eles não cometem mais esse erro. Os de 2000 de rate não cometem mais esse erro. Porém, os jogadores de 1800, 1900 ainda cometem esse erro de deixar esse peão fraco, né? E aí eu exploro esse peão, certo? Aqui eu faço o en passant, eu pego o peão dele aqui e olha só esse peão como ficou. Ó, ele vem agora com o bispo dele, mas olhem só esse peão. O que esse peão faz agora nessa posição? Não tem mais o que ser feito com esse peão tá horrível. Entende? Agora ele virou alvo total. Tanto que nessa posição eu simplesmente jogo meu bispo para proteger a subida desse peão, para não deixar o peão dele subir, para ele tentar tirar esse peão de alguma forma daí. Entendeu? Olha como esse lance é clean. Clean! Limpeza, tá ligado? Olha como esse lance é limpo. É leve e simples estrategicamente para não deixar esse peão avançar. Com a ideia de eu atacar esse peão. Olha que bizarro, né? Xadrez, simplesmente xadrez. E aqui ele comete um outro erro, né? Ele comete esse erro de tentar subir os peões da lá da dama, né? Que fez esse A4 aqui. E agora eu faço um ataque poderoso com a minha torre em E8. Inclusive, isso aqui é o canhão de Alekhine, né? Seria o canhão perfeitamente se a minha dama tivesse no lugar dessa torre, né? A torre tivesse no lugar da dama aqui, tá vendo? A dama tivesse em E8 e a torre tivesse em E7, seria o canhão de Alekhine. Mas aqui eu também chamo de canhão de Alekhine, né? Porque são as três peças grandes atacando a coluna, muito forte, atacando um peão. Isso é chamado de canhãozinho de Alekhine. Pesquisem sobre canhão de Alekhine na internet aí que vocês vão ver o que eu tô falando. O Alekhine foi um grande jogador e ele fez essa estratégia, né, de, por exemplo, se vocês reparar, todas as colunas, elas estão fechadas, né? Reparem, tá tudo fechado. Só tem uma coluna aberta, certo? E aí ele fincou as duas torres, né, e a dama na mesma linha para atacar uma posição muito forte. Os deuses das estratégias, tá ligado? Chamado de canhão de Alekhine. E aqui o jogador faz B5 com a ideia de desestruturar a ala da dama. Eu capturo o peão dele, ele captura e agora eu abro, né, o jogo total aqui, desequilibro o jogo totalmente, capturando o peão de E3 dele. Né, aqui já não tem mais o que ele fazer aqui nessa posição, já tá horrível isso aqui pra ele. Entende? Ele vem com a torre, eu tomo, ele toma, eu troco. Ele toma peão. Aí vocês olham pra essa posição. O que vocês enxergam nessa posição aqui? Cara, só tenho... Ó só onde o jogo foi parar. Nesse peão final de partida. Olha só que bizarro. A minha win condition tá num peão. Bizarro, né? Um peão é minha win condition. Só pra vocês terem mais ou menos uma noção, cara. O jogo durou tudo isso pra mim ter esse peão aqui passado. Que é esse peão que vai fazer eu vencer esse jogo. Olha que bizarro, né, mano? O xadrez é sinistro, né? O cara de peças brancas, ele jogou bem. Ele não jogou errado, o filipino. Jogou bem pra caramba. Porém, um erro simplesinho, que nem parece ser erro, cara, fez ele perder a partida praticamente, né? Olha só isso aqui. Olha dominando. É lógico que é pra deixar bem claro pra vocês. Esse final de partida, vocês têm que chegar... Ó, por exemplo, tô até me confundindo no que eu tô falando, certo? Ó, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Quando você estiver subindo de rating, você estiver chegando aos 1900, 1800,
Até os 1700 mais ou menos, você vai perceber que finais de partida começa a ficar muito importante no xadrez, muito importante. Porque é ali que define, né, quem vai vencer ou quem não vai vencer, entendeu? Então, muitas das vezes, se você não for muito bom em finais de partida, você não vai passar dos 1800 de rating, você não vai passar dos 1900 de rating. Isso eu posso te garantir, cara. Tá ligado? Você tem que ser bom nos finais de partida. Você tem que entender os conceitos principais e ter um entendimento bom do final de partida, de saber qual que é a sua win condition, o que, que você tem que fazer, entendeu? Aqui, a minha win condition é esse peão. Então, todo o meu jogo vai ser para proteger esse peão e o avanço dele. Todo. Tudo agora é para me proteger esse peão, tá ligado? Para ele avançar tranquilamente e coroar. Ou fazer eu pegar uma grande vantagem aqui na posição. E, detalhe, além disso, você tem que entender que a torre dele, ela é móvel, entendeu? Então a torre ela pode atacar os peões, tá vendo? Ela pode atacar os peões. Então, além de você avançar e ainda proteger esse peão, você tem que proteger os outros peões, para não deixar ele tomar todos os outros peões também. Então, finais de partida é complexo, é muito difícil, entendeu? São finais chatos, difícil de lidar, mas que se você tiver o domínio, garanto que você sobe uns 100 a 200 pontos, assim, brincando do rate de 1700 pra frente. Juro, garanto pra vocês, mano. Tá ligado? Então aqui, o jogador já começa aquilo que eu falei pra vocês, né? Ele vai tentar avançar aqui, tentar travar meu rei na linha 7ª, tentar destruir aqui as minhas peãozadas, né? E ele joga a torre A1 aqui na posição, eu jogo minha torre pra tentar atacar o único peão fraco dele aqui, que é o peão de C5, né? Aquele peão fudido lá que ele fez. E aqui ele tem que defender, né? Porque se ele deixar dois peões passados, aí já era de vez, né? Aqui eu já tô com uma vantagem no tabuleiro, já pra deixar bem claro, né? As peças negras aqui estão com bastante vantagem já, 1,5 ponto parece. E aqui eu faço o meu peão H5, já avançando os peões, né? A ideia do peão H5 aqui é porque ele finca com a combinação do bispo, né? Porque o bispo ele finca toda a posição aqui, tá vendo? Você não consegue pegar os peões mais assim, só por pegar, entendeu? Não tem como, porque o bispo protege tudo, entende? Foi por isso que eu fiz esse H5. Aqui ele joga rei F2 e eu jogo meu rei F8, F7. Né? O jogador agora dá cheque em A7 aqui. Nossa, tô gaguejando muito, né? Mas faz parte. Aqui eu jogo meu rei em E6, o jogador joga a torre dele em A5, eu jogo meu rei em E5, o jogador faz peão G4 aqui, atacando tanto o meu bispo quanto o peão de H, certo? Aqui eu capturo, ele captura com o peão dele, eu recuo, eu tiro, né, na verdade, meu bispo para E4 aqui, na ideia de trocar os bispos, né? Essa era a minha intenção, ele aceita essa troca, eu não trocaria, né? Se eu fosse ele eu não trocaria, manteria esse bispo para continuar o jogo, já que eu tenho pouco tempo no relógio. Joga com pouco tempo no relógio e tenta jogar dessa forma, mas não, né, vacilou aqui. Ah, e detalhe, pra deixar bem claro pra vocês, eu ganhei aqui a posição no tabuleiro, eu tô melhor no tabuleiro, porém eu tô pior no tempo. O que é melhor? O que você acha? Melhor ganhar no tempo ou ganhar no tabuleiro? É óbvio que é melhor ganhar no tabuleiro, tanto que eu tô ganhando a partida. E ponto final, entendeu? Se você ficar jogando por tempo, você não vai ser um bom jogador. Você sempre tem que jogar pra ganhar no tabuleiro, entendeu? O tempo é só uma circunstância. Lógico que se for blitz ou outra coisa é outros 500, certo? Aqui tu vai jogar pra ganhar sempre no tabuleiro, que é bem melhor. Então aqui eu capturo em E4, o jogador dá cheque, eu recuo meu rei, né? E aqui a posição já tá, ó só como ela é emblemática, né? Só um peãozinho, né? E detalhe, ó como a marcha do meu rei, né, foi silenciosa e forte, né? Como ele chegou lá. O meu rei, ele domina o rei dele, ele comanda esse rei aqui, o rei dele, tipo, não consegue fazer nada contra o meu rei, não consegue avançar, não consegue fazer nada. Então eu tô dominando a posição pelo rei dele, certo? Aqui ele defende de novo a torre dele, e agora eu venho aqui nessa posição com o meu rei para tentar tomar esse peão dele aqui, essa é a ideia. Porém, ele dá cheque aqui, né, e aqui acaba o jogo dele praticamente, porque aqui eu simplesmente jogo a minha torre C5, C4 aqui, né, para bloquear isso daqui. E agora já era, né, que se ele voltar para defender aqui, eu vou tomar o peão dele aqui e não vai adiantar nada, né. Então a ideia dele foi tirar a torre dele para A8, com a ideia de tentar entrar aqui ou aqui, tentar pegar esses peões, eu capturo com o meu rei. E ele simplesmente faz esse lance aqui que eu não entendi muito bem. Ele poderia muito bem ter jogado aqui, não teria como eu defender. Ah não, não teria nem como, né? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Eu capturo, se ele tivesse jogado aqui nessa posição, né? Minha torre teria pegado aqui e protegia peão. Então vejam só, cara, como todos os meus lances são pra tanto proteger. Você reparou aqui? Eu poderia muito bem ter ido com a torre aqui, mas se eu vou com a torre ele pega meu peão aqui, tá vendo?
Mas não, aqui foi sutil. Rei, protegendo aqui o peão. Caso ele jogue nessa posição, ele não conseguirá, porque eu tomo aqui. Então reparem, todos os meus lances é tanto para defender os meus peões, quanto para avançar meu rei, avançar o centro, avançar meus peões passado, para tentar ganhar a partida no final. Mesmo com 1 minuto no relógio. Faça o melhor lance, entendeu? Porque assim você ganha do jogador. Você ganha do jogador com maestria, no tabuleiro, entende? Bom, aqui, né, o jogador ele tira, o jogador jogou o rei dele, né, na posição de F3, eu joguei minha torre E4, ele jogou a torre dele em G8, e agora eu jogo minha torre E6 para proteger o meu peão de G6. Agora ele desce o rei dele, tá tentando marchar o rei, e agora eu vou jogando o meu rei, vou até jogar rápido aqui para vocês verem. Aqui ele entrega, né, aqui ele viu que tinha muito domínio na posição, não tinha mais o que fazer. Ele acabou fazendo esse peão aqui, esqueceu da torre e capturei a torre dele. Ele abandonou a partida, né? Ele tinha 4 minutos, ele tentou jogar rápido pra ver se eu perdia no tempo, né? Mas não, tranquilinho aqui, ó, de boa. Dominando a posição do meu adversário, entendeu? Dominando a posição dele. Simplesmente jogando, dominando mesmo, entendeu? E aí vocês vê como foi bom isso aqui, né? Como esse jogo foi interessante. Você pega a visão dessa partida. E essa partida, o que vocês têm que levar de lição dessa partida? Eu sei que ficou meio longo o vídeo, né? Eu peço desculpas pelo vídeo muito longo dessa forma, né? Mas se vocês reparar bem, isso aqui foi um bom aprendizado, essa partida. Realmente ajuda bastante as pessoas aí que estão querendo evoluir no xadrez. É que é o seguinte, chegou no final de partida... Você tem que saber que qual é sua win condition no final de partida, entendeu? Qual sua condição de vitória? É um peão passado? É 2 torres? É uma peça a mais? É o posicionamento do seu rei melhor que o dele? Você tem que saber qual que é sua win condition. E com isso, você vai fazer de tudo, tanto para proteger seus peões e ao mesmo tempo avançar eles de forma segura. E não bitolem com o tempo, viu? Nossa, esse vídeo ficou meio longo, né? Mas é isso, eu agradeço a você que chegou até aqui, cara. Eu sei que tem uma galera que tá acompanhando aí até o final mesmo dos vídeos longos e tudo mais, né? Então eu já fico muito feliz que você goste aqui do canal. Eu vou continuar aqui lançando. Inclusive eu tô até pensando em fazer todo domingo, né? Porque de domingo não tem vídeo no canal, né? Então eu tô pensando em fazer todo domingo. Eu vou gravar, tipo, eu jogando na minha conta principal, né? E nessa minha conta principal eu jogo lá partidas lá nos rate de 2000. E eu posto um vídeo de 1 hora, 2 horas com várias partidas minhas jogadas na conta principal todo domingo. Mas aí seria só de domingo, viu? Mas é isso aí, eu agradeço a você que gosta do canal aí. Coloca aí um comentário, dá um like aí pra fortalecer. Compartilha, tamo junto. Eu agradeço de verdade todo mundo que tá aqui nesse canal. Tamo junto, é nóis.